Isso tem a ver com o surgimento do Estado de Israel em 48, que quando aparece sem aliados fronteiriços. Tem aliados para além das fronteiras, como era o Irã. Sim, o Irã. Como era o Irã. Tem árabes mais simpáticos e menos, ou melhor, mais antipáticos e menos antipáticos ao Estado de Israel. Se pegar a Jordânia, por exemplo, ao longo da história, a Jordânia é mais okzinha com Israel, mas todos os outros são inimigos. Então, como que o Estado de Israel enxerga a situação? Principalmente por causa da Guerra de 48. Se eu não tiver nos limites fronteiriços segurança absoluta e enfraquecimento bélico completo dos meus vizinhos, eu não tenho condição de existir. Aliás, isso é perceptível hoje quando você olha para a fronteira com o Egito. Quando você, se você quer uma coisa gráfica para enxergar como Israel enxerga, como percebe a sua existência como uma existência que tem que ser forte, com as fronteiras enfraquecidas, você olha para o Egito. O Egito não é permitido ter exército perto da fronteira, só pode ter polícia. Só pode ter polícia por quê? Porque os acordos internacionais, eles são formulados de uma maneira que diz o seguinte: olha, Israel, em tese, não é uma ameaça existencial para o Egito. Israel não quer que o Egito deixe de existir. Agora, tem gente dentro do Egito, e houve ocasiões que o próprio Egito quis que Israel não existisse em hipótese alguma. Então, a política interna de Israel passa a ser essa política de fortalecimento de fronteira, que, aliás, tem muito a ver com o conflito atual, deslocamento de colonos do sul para próximo da Cisjordânia ou para a própria Cisjordânia, que é um outro assunto que depois a gente que a gente pode tratar, mas existe essa questão da defesa. Então, assim, Israel ela luta para deixar todos os países ao redor enfraquecidos. Está por trás de inúmeros, não só tentativas de financiamento de golpes de Estado, assassinatos, enfim, de lideranças políticas, cientistas e coisas assim, nesse sentido. E qual é a questão? Todas as vezes que as nações vizinhas tentaram lutar contra Israel, você tinha uma disparidade tecnológica assim absurda entre o que era o exército israelense e o que era os países árabes que vão lá lutar contra Israel. Então, por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, os sauditas mandaram um destacamento de cameleiros para lutar contra o Estado de Israel, que já tinha aviação moderna. O Egito tinha tanques defasados que vinham da União Soviética. Então, assim, por muito tempo o Estado de Israel vai, digamos assim, puxar a mão. E não só, é muito interessante que as pessoas entendam que é o seguinte: se você for, e eu já fiz isso, tá? Eu já pesquisei discursos de Benjamin Netanyahu desde o início da carreira dele, eu produzo vídeos sobre isso. E uma das coisas que ele fala não é que, assim, ele enfraquece somente estados vizinhos. Ele derrubar o Muammar Gaddafi na Líbia. O Paquistão começou a sair agora umas entrevistas do Netanyahu falando que o Paquistão também tinha que ser neutralizado. Então, assim, o Netanyahu, ele é uma figura que ele joga no xadrez global na casa de todo mundo, entendeu? Onde ele vê o interesse israelense, ele vai lá no Congresso americano, puxa a corda da EPAC e os Estados Unidos vai lá e faz: não, aqui agora a gente quer que tal presidente do seu país saia, a gente quer que tal recurso aconteça, a gente quer que isso aconteça. Isso não acontecer, tem um terrorista ali, vocês precisam de democracia. Tá falando mais precisamente da famosa Primavera Árabe. Não, a Primavera Árabe é uma coisa que vai acontecer muito depois. O Estado de Israel já vai fazer isso muito antes, entendeu? Por exemplo, o rei Faisal da Arábia Saudita, que foi responsável pela grande crise do petróleo, quando ele falou: eu não vou invadir Israel, mas quem estiver fazendo negócio com Israel, eu não vou vender petróleo. Aí um primo dele volta dos Estados Unidos e dá um tiro nele. Então, assim, tem muitos problemas, né, ali dentro. Então, o que você vai ter dentro daquela região é essa configuração. E aí, o Irã pós-revolucionário, ele nasce com essa rusga com o Estado de Israel, ele nasce com essa grande questão do Estado de Israel, só que isso nunca tinha escalonado para nada além de guerras de proxy. Por quê? A invasão israelense do Líbano, né, ela vai fazer surgir o movimento Amal, e o movimento Amal vai dar origem ao Hezbollah. E o Hezbollah, por ser xiita, por ser um partido político xiita, ele é filiado ao Irã. Por sua vez, Israel vai apoiar o separatismo azeri nas fronteiras do Irã e no Balochistão. Ou seja, você vai ter os separatistas baloches e os separatistas azeres
que vão ali, enfim, fazer atentados, atacar o Irã e fazer as coisas na fronteira entre Irã e Paquistão e na fronteira do Irã no Mar Cáspio. E não só isso, tem uns 9 grupos de etnias separatistas dentro do Irã que tem aliança formal ou de treinamento ou alguma forma de financiamento com o exército israelense. Esses países eles vão sempre lutar com a utilização de o que a gente chama de proxy wars, né? Guerras por procuração. Você vai ter grupos, digamos assim, com interesses políticos bem locais. Por exemplo, o que é o Hezbollah? O Hezbollah é o Líbano, é o sul do Líbano, o sul xiita do Líbano, inclusive uma nota histórica interessante que as pessoas não sabem, mas foi, assim, o Irã nem sempre foi um país de maioria xiita, né? O Irã até o século XV era um país de maioria sunita. A dinastia Safávida, eles vão conquistar o Irã e eles vão trazer os xiitas libaneses para ensinar o xiismo para a população persa, que era majoritariamente sunita naquela época. Isso é uma coisa interessante dos vínculos que você tem históricos entre Irã e Líbano. Então, você vai ter essas lutas de proxy. Isso nunca vai escalonar para nada mais do que escaramuças envolvendo esses atores ali na região, né? Você vai ter, por exemplo, o Hezbollah atacando Israel atacando o Hezbollah, a invasão do Líbano, né? Enfim, o massacre de Sabes Shatila, Dahia, né? O subúrbio xiita de Beirute sendo completamente destruído, né? E o Hezbollah, assim, ele vai conseguir a façanha militar de matar 200 mariners americanos num dia. É a grande explosão da embaixada americana ali, dos quartéis americanos em Beirute. Então isso vai dar um basta, e vai ser a vitória do Hezbollah, pelo menos ali naquela parte do sul do Líbano, e passa a ser um partido político reconhecido. Estados Unidos e Israel declaram o Hezbollah como um grupo terrorista, mas ele não é reconhecido assim pelo Irã e por outros países, enfim, que têm aliança política com o Irã. Então o Irã ele vai, digamos assim, criar esse problema. O Hezbollah vai ser um problema para Israel. O Hamas ele vai criar uma aliança com o Irã bem depois, porque assim, o Hamas ele é um grupo, né, que é fundado nos ideais da Irmandade Muçulmana. Ele é um grupo sunita, ele não é um grupo xiita. Então, por exemplo, quando vai estourar a Guerra Civil da Síria, o Hamas vai ficar contra o Hezbollah e contra o Irã, contra o Bashar al-Assad, a favor dos rebeldes, que no fim das contas acabaram, né, ano passado assumindo o poder, né, ali na Síria. E o Irã e Israel nunca vão partir para confrontação direta. Só que, assim, o grande plano que foi traçado era o famoso 5 países em 7 anos. E foi o que foi traçado na política dos Estados Unidos logo após o 11 de setembro. A gente vai ter que destruir esses países para poder manter a hegemonia israelense e americana no Oriente Médio. Esses países eram a Líbia, por quê? Esses países eram países que eles tinham umas características muito importantes. Eles eram insubmissos. Eles não tinham líderes assim que gostavam de conversar. Eram lideranças fortes, entendeu? Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Eles eram líderes que eles não tinham, eles não gostavam de conversar em status inferiorizado. Ou você é meu aliado, ou você é meu parceiro, ou você é meu inimigo. Não tem aquela coisa de você receber o presidente americano com aquela coisa, não é assim, aquela coisa assim, meu país é pequeno, somos poucos, mas queremos aqui, e a nossa região é nossa região, entendeu? E a gente quer intervir a favor dos palestinos. Se vocês têm o direito de mandar arma para Israel, colono para Israel, tudo para Israel, a gente também quer mandar arma para os palestinos, treinamento para os palestinos e isso para os palestinos. Israel nunca permite isso aí. Porque isso é o fim do projeto da própria Israel, né? Da própria existência dos Estados Unidos. Então você vai ter essa digamos assim, essa escalonagem gradativa. Só que assim, ao longo dos últimos 20 anos, todos os países da lista que foram colocados foram aniquilados. A Líbia virou areia. A Síria virou areia. Todos os países. Você tem noção, assim, do nível de destruição que a Líbia virou um Mad Max tão grande, tão, assim, absurdo, que voltou a ter escravidão na Líbia. Pessoas negras começaram a ser capturadas, né, por gangues, né, de tráfico de pessoas e vendidas na Líbia, assim, tipo. Porque, assim, é o colapso total do Estado. Todo mundo pode fazer o que quiser, acabou o Estado, acabou isso. E, anteriormente, logo no início dos anos 2000, já era Benjamin Netanyahu falando, não, temos que invadir a Líbia, temos que destruir a Líbia é um Estado terrorista. Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.